Vamos abrir a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 36. Diz assim a Escritura. Atos, capítulo 2, a partir do verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Ó Deus, nós bem sabemos que o Senhor é quem gera a tua igreja. Cada um de nós que fazemos parte do teu povo, fomos individualmente, ó Pai, atingidos pela tua palavra, preparados pelo teu Espírito e conduzidos à sua intimidade. Foi o Senhor quem nos deu a bênção de crermos em ti, e é o Senhor que nos sustenta na fé. Nós te louvamos por isso e pedimos que o Senhor nos dê entendimento de como devemos viver a vida que o Senhor nos deu, honrando o teu nome. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Esse tema que nós estamos falando durante esse mês, que é sala conjunta, hoje nós não vamos ter divisão, só teremos esse período de um culto. E nós estamos falando sobre algumas relações da igreja. Na semana anterior, no primeiro dia do ano, nós ouvimos o pastor Erickson falando sobre a igreja e a evangelização, mais especificamente a missão da igreja como igreja. Uma missão que não foi dada à igreja por ela mesma, não é uma dinâmica própria da igreja que gerou a vontade de pregar o evangelho a toda criatura, a todos os homens, mas nós vimos que Deus tem um propósito para a igreja, e um deles é missionário. Uma igreja que ama o Senhor, se alegra com as verdades do Senhor, se alegra com a salvação e todas as promessas do Senhor, e por isso ela, em gratidão e alegria, e por amor àqueles que não têm ainda a mesma alegria, evangeliza, ministra a palavra do Senhor a outras pessoas. Hoje nós continuamos falando a respeito da igreja, mas da igreja voltada para a sua realidade espiritual. Piedade da igreja, a vida prática da igreja, aquilo que nós chamamos comumente de vida cristã. Mas todas as vezes que nós ouvimos essa expressão, ela está ligada a como eu vivo a minha vida cristã na presença do Senhor. Isso vai desembocar em vários assuntos, como santificação, piedade, exercício de ministérios e muita coisa dessa natureza. Esse texto nos fala bastante. Ele nos conta um período da história da igreja do Senhor Jesus, que veio como um motivo para que nós pudéssemos, à luz do que a Escritura nos ensina, caminhar também.
É claro que a experiência da igreja de Jerusalém, que nós lemos esse texto, foi daquela igreja, mas existem alguns princípios aqui, que é para cada igreja local. Outra coisa que é importante nós salientarmos é que quando nós falamos a respeito de igreja, nós não estamos referindo a esse grupo que está aqui. O conceito de eclesia ou de igreja é um conceito muito maior. O conceito de igreja abarca cada uma das pessoas que creem no Senhor Jesus. Então a igreja é muito maior do que essa. Nós falamos que essa é uma igreja no sentido de igreja local, mas a igreja do Senhor Jesus é o somatório de todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que vivem como povo de Deus, ou aqueles que já morreram em Cristo Jesus e estão desfrutando da comunhão santa, também é a igreja. Jamais deixaram de ser igreja, se tornaram a igreja e continuam sendo agora na presença do Senhor, e é exatamente isso que nós queremos também para a nossa vida. Mas o conceito de igreja na Escritura é alguma coisa muito mais amplo, e fala do somatório dos que creem. Mas também na Escritura existe uma abordagem que fala da igreja local. Isso é tão claro quando nós lemos as cartas. Nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo as suas cartas Romanos, 1 e 2 Coríntios, e vai por aí afora, Gálatas, Efésios. Ele tem uma mensagem que atinge a uma necessidade daquelas igrejas. Mas são necessidades próprias do povo de Deus, e por isso nós as usamos também. Vemos o seu valor porque se aplica a nós, mas inicialmente foi para resolver alguns problemas que haviam naquelas igrejas. Foi para fortalecer, como a carta de 1 Pedro, a uma igreja que havia sido perseguida, maltratada, e eles correm de Jerusalém, fogem de Jerusalém, vão para a região norte, e Pedro manda uma carta para cuidar, para pastorear daquela igreja, e dizer, continuem santos, porque esse é o propósito de Deus para vocês. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma igreja que está em Jerusalém, crescendo de uma maneira muito rápida. Teve um crescimento estrondoso, e creio que é exatamente o que nós que pastoreamos a igreja gostaríamos de ver. Aquele avivamento onde o derramar da graça de Deus leva as pessoas a ouvir o Evangelho e logo se prostrarem diante do Senhor. Estava acontecendo aqui no livro de Atos. A história da igreja de Jerusalém é muito interessante, e Deus escolheu essa igreja na cidade de Jerusalém para o centro da história do cristianismo. E quando Jesus está em Jerusalém, ele propõe a instituição da igreja e desenvolve essa igreja como ideia de Deus. O que aconteceu em Jerusalém? Em Jerusalém, Jesus morreu. Em Jerusalém, Jesus ressuscitou. Jesus diz para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém até que ele pudesse se encontrar com eles novamente. Essa igreja, ela experimentou certas coisas que foram únicas na história, foram próprias de Deus para aquele povo. Eles experimentam um crescimento maravilhoso, glorioso. O texto diz que havia aproximadamente 120 seguidores de Jesus reunidos quando o Espírito Santo veio sobre eles, e veio junto com isso uma demonstração do poder divino no meio deles. Algo diferente de tudo que já havia sido experimentado na religiosidade judaica e na religiosidade agora judaica cristã, porque a igreja inicialmente ela se formou de judeus que entenderam que Jesus era o Messias e creram nele como seu Salvador. E esses 120 viram todas aquelas coisas acontecendo, e foi exatamente aí, pela confusão diante daquele evento de línguas como de fogo, pessoas falando um idioma que não era o seu idioma, mas o idioma de outras pessoas, e todos eles falavam a respeito de Jesus, e as pessoas que ouviam diziam, o que está acontecendo? E eles diziam, não sabemos, mas sabemos que devemos falar, e eles falavam. É algo muito fantástico, diferente de tudo, uma demonstração do poder de Deus e a confirmação de uma promessa que Jesus já havia feito, e nós encontramos isso nos evangelhos, de que os discípulos deveriam ficar
calmos, tranquilos, porque existia uma promessa. A promessa era do Consolador, a promessa era daquele que haveria de cuidar deles. No capítulo 2, nós encontramos o Senhor Jesus conversando com os seus discípulos após a sua ressurreição, dizendo: olha, vocês permanecem, porque eu vou enviar para vocês a promessa do Consolador. E quando Ele vier sobre vocês, vocês estarão cheios do poder de Deus, e vocês vão evangelizar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É como se Ele estivesse dizendo: eu vou prepará-los e vou dar todas as ferramentas necessárias, a partir da essencial, que é o Espírito de Deus, e vocês vão cumprir o propósito da igreja, fazer diferença onde ela está, mas a partir do Evangelho. Pedro, ouvindo a ansiedade daquelas pessoas, diz o texto que ele se dirige à multidão e lhes anuncia a Jesus. Jesus, irmãos, é o Evangelho, é a personificação do Evangelho. Jesus é a boa nova que foi dita no Antigo Testamento, que tem a mesma expressão, o Evangelho. Como resultado disso, a igreja vai nascer. E um nascimento grandioso. Houve uma adesão de 3.000 pessoas depois de um único sermão. Em um único dia tornaram-se uma igreja grande. Mas uma igreja que, antes de tudo, foi formada pelo poder de Deus. Aquelas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador porque elas compreenderam a mensagem. E é importante que entendamos algo: nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele vai dizer que não existe homem que entenda. Não há homem que busque a Deus naturalmente, dada a realidade do coração do homem caído. Ele é completamente comprometido pelo pecado. Eu e você somos pecadores e comprometidos com isso. Não temos forças e nem condição de perseverarmos na busca e na permanência da intimidade de Deus, a não ser que Ele haja. Naquele dia houve a maravilhosa demonstração do poder de Deus agindo no coração de cada uma daquelas pessoas. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. E aquelas pessoas entenderam o Evangelho entrou dentro dos seus corações, e eles amaram a Cristo, e eles foram transformados, regenerados, e eles entenderam a salvação e receberam a salvação. Nós vamos ver no texto que eles recebem até mesmo o Espírito Santo de Deus, que é uma prova, é um selo e o penhor da vida eterna. Isso acontece numa igreja local, uma igreja como a nossa, mas muito menor do que esse grupo que temos aqui. Devemos ter aqui uns 300, 400 pessoas. Imagina, eram 120 pessoas e passam a ser 3.000. Nossa igreja não comportaria. No domingo seguinte, a gente teria um sério problema. Não temos lugar para tantas pessoas. Não temos lugar para as pessoas se reunirem todas juntas, fazer uma reunião de oração. Não tem. Mas isso tudo aconteceu porque Deus agiu na sua igreja. É muito importante a gente notar que os livros escritos por Lucas, que são o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles dois formam um paralelo. Lucas usa a mesma métrica, a mesma forma de escrever os dois livros. Você diz: mas espera aí, o livro de Lucas, o Evangelho, ele é tipo uma biografia. Não é bem uma biografia, porque ele só conta alguns fatos, mas ele é uma narrativa de Jesus. Verdade. Então, como que você pode dizer que Atos tem a mesma fórmula? Eu vou mostrar isso para vocês, e vai ser importante para o estudo que estamos começando agora. Quando você pega o livro de Atos e abre na primeira folha, de Lucas, e abre na primeira folha, você começa ali a ver Lucas falando a respeito da promessa do nascimento de Jesus. É a primeira coisa que nós encontramos. E ele diz que está escrevendo essas coisas para que alguém possa entender quem era Jesus. Teófilo, que ele diz: amado Teófilo. Se você pegar o livro de Atos, na primeira folha, no capítulo 1, ele diz que ele está mandando para Teófilo informações.
Só que não do nascimento de Jesus, mas do começo e do anúncio da promessa do nascimento da igreja. Enquanto em Lucas trata do nascimento de Jesus, no livro de Atos trata do nascimento da igreja, por causa de Jesus. Há uma narrativa em Lucas do nascimento seguido da sua apresentação em Jerusalém. Você vai lá para o livro de Atos e você vê a vida do Espírito deixada clara àquelas pessoas que estão em Jerusalém. Lucas diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Capítulo 2, verso 52. Você vai no segundo capítulo de Atos e diz o texto que a igreja crescia e contava com a simpatia de todo o povo. Você volta para o livro de Lucas e diz o texto que Jesus é tentado por Satanás e começa a enfrentar a perseguição dos judeus. Você vai lá para o livro de Atos, você vê a igreja enfrentando tentações e a perseguição de quem? Dos judeus. Vocês estão percebendo como o mesmo autor, que é Lucas, ele faz uma ligação entre o ministério e a vinda de Jesus, o nascimento e o crescimento da igreja? Não existe igreja sem Cristo. Ao contar as duas histórias, a de Cristo e da igreja, o que ele está mostrando é que essas duas coisas andam juntas. A presença de Cristo e a graça de Cristo na vida das pessoas forma aquilo que é o conjunto de crentes e que é chamado de Igreja do Senhor Jesus. E ele está fazendo tudo isso. Eu poderia continuar aqui porque existem muitos outros paralelos entre o Evangelho e o livro de Atos, que é narrativo. Mas o que é importante é entender que Lucas mostra de maneira clara que esta igreja é formada pelo Senhor, por pessoas amadas por Deus e por pessoas que agora vivem a realidade da comunhão cristã. E existe uma orientação para que elas possam viver a vida que Deus lhes deu, viver a vida cristã. Olha só o verso 42. O texto diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. No verso 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versos 42 e 43. Os membros desta igreja eram aparentemente compostos de todos os grupos de pessoas que haviam se reunido no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, havia esse ajuntamento de muitas pessoas porque era festa judaica. As festas judaicas, os judeus que estão longe, eles saem para chegar e participar das suas festas. As festas que Deus havia ensinado a eles que tivessem. E aqui está a festa do Pentecostes. Então ele é um judeu e está no sul, na região do Egito, ele volta para Jerusalém. Ele está ao norte, ele está no leste, no oeste, ele vem para Jerusalém. Então quando aconteceu o evento do Pentecostes, haviam muitos judeus que estavam nas outras cidades, nas outras regiões, nos outros estados, que aprenderam as línguas daqueles lugares e que estão ali reunidos. E esse texto nos mostra, nos apresenta marcas dessa igreja que vai ser formada por essa diversidade de pessoas. São ações da igreja, como membros de uma igreja, que agora apontam para nós como devemos viver como igreja. O que é uma igreja que vive a vida que Deus deseja para ela? Quais são as marcas da presença de Cristo no meio da igreja? Primeira delas, a igreja, ela é formada por pessoas verdadeiramente convertidas. A igreja não é definida por todas as pessoas que entram dentro de um templo para adorar, mas por todas as pessoas que amam a Cristo como seu Salvador.
E isso é uma verdade. Houve conversão de pessoas que foram usadas para transmitirem Cristo a outras pessoas. Os verdadeiros crentes são as pessoas atingidas pelo Evangelho. Hoje, a plantação de igreja tem sido confundida com a organização de grupos, que eles chamam de igrejas. Formado por pessoas de outras igrejas que por diversos motivos se ajuntam em outro lugar e na maioria das vezes saindo de uma igreja porque tiveram algum problema com aquela denominação. Não é assim que Deus faz o crescimento da sua igreja, é real. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é formada por todos aqueles que amam a Cristo e se reúnem uns com os outros segundo a orientação de Cristo, porque é assim que deve ser. A motivação tanto do líder como do liderado sai de Cristo, do Evangelho, indo em direção àqueles que não estão no Evangelho. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja formada por pessoas que se arrependem dos seus pecados, como prova de amor a Deus em seus corações e tristeza na alma por causa dos seus pecados. A igreja do Senhor Jesus não é formada por arrogantes, aqueles que arrogantemente reivindicam diante de Deus algum direito, ou que apontam a sua espiritualidade como maior do que as dos demais, ou coisas dessa natureza. A Escritura nos diz claramente que é necessário haver arrependimento, e arrependimento não existe sem tristeza de alma, sem choro pelo seu pecado, porque arrependimento é antes de tudo o entendimento de que errei, e o que mostra o nosso erro é a lei de Deus, e o que abre o nosso coração para entendermos isso de maneira prática é o Espírito de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas verdadeiramente convertidas, que são arrependidas, que entendem que nos seus pecados estão perdidos, e que sem o sangue de Cristo não existe remissão de pecados, perdão de pecados. O texto diz no verso 12, que essas pessoas creram nas suas palavras, cantaram louvores. É isso que o texto está dizendo. Olha só o que diz o texto aqui no verso de número 36. Esteja absolutamente certo, pois, que toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E diz o texto no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós temos que fazer? E Pedro simplesmente dá a resposta, arrependei-vos. O verdadeiro cristão se entristece com o seu pecado, todos os dias. E nós nos convertemos quando nós arrependemos diante de um Deus que nos perdoa. Uma das características do arrependimento nas Sagradas Escrituras é, vai e não peques mais. Essa era a orientação do Senhor Jesus às pessoas que chegavam a Ele para ter uma mensagem de salvação. Vai e não faça isso de novo. No Salmo de número 106, no verso 8, diz, mas Ele os salvou por amor do seu nome. E aqui diz que Ele faz as pessoas se arrependerem. No verso 44, o que a gente vê aqui é, olhou-os contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu. Como? Tendo misericórdia. A Bíblia vai nos falar, irmãos, sempre, de crentes identificados pela fé. Mas a fé verdadeira, ela vem sempre com arrependimento. Porque a fé, ela anda de mãos dadas com arrependimento. Não adianta nada eu me arrepender dos meus pecados, mas não ter esperança de alguém que possa perdoar os meus pecados. É a mesma coisa que acontece na relação interpessoal, entre pessoas. Quando você erra contra uma outra pessoa, e você reconhece o seu erro, você diz, olha, me perdoe, eu sei que eu errei. Por favor, me perdoe, eu preciso do seu perdão. Se aquela pessoa não perdoar,
É como se aquela pessoa que se arrependeu e está pedindo a misericórdia se sinta mal, porque no outro não está dando oportunidade para o relacionamento ser tratado, para a convivência ser restaurada, porque não existe esperança, porque não existe perdão. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que se arrepender, deixar os seus pecados, Deus dos altos céus vai ouvir e vai perdoar os nossos pecados, e vai sarar a nossa alma, e vai dar-nos uma nova esperança. Se a nossa relação com alguém, com outra pessoa é assim, Deus diz, é do mesmo jeito com Deus. Só que Ele tem o poder de perdoar todos os nossos pecados, até a nossa herança de Adão e Eva. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada por crentes verdadeiros, e não por falsos crentes. Agora, quem consegue ver isso com toda a inteireza, é só Deus, porque Ele sabe e esquadrinha todos os corações. A Bíblia nos fala que os crentes são identificados pelo batismo. Indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais ou menos o seguinte: preguei o Evangelho, alguém creu no Senhor Jesus, identifica-o. Batismo é uma identidade externa de alguma coisa que aconteceu dentro da alma. Olha só o que o texto diz, que essas pessoas, elas foram batizadas. Elas entenderam o Evangelho, elas foram recebidos no meio da igreja e foram batizadas. E o batismo não é simplesmente um formalismo cristão, é uma ordem divina, sim, é um sacramento, mas que tem vida no meio, existe graça, existe adoração ao Senhor. Quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe um testemunho externo de algo maravilhoso que aconteceu dentro da nossa alma. E por isso é dito que essas pessoas devem ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Verso de número 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. O batismo tem o seu papel. E ele funciona como identificador daquele que tem a graça. Mas é interessante, tem alguns que não conseguem entender o batismo desse jeito porque não tem o coração tratado. O batismo, apesar de importante, não salva. E não é qualificante para a vida eterna. Contudo, Deus valoriza a sua função identificadora e testemunhadora da fé salvadora que há dentro do nosso coração. O batismo serve como um rito de iniciação. É exatamente isso para a igreja. Há um número diferente de batismos descritos na Bíblia, e cada um deles carrega a ideia de identidade. Mais de um batismo tem na Escritura? Tem um batismo de João Batista, por exemplo, que chegou a batizar o Senhor Jesus, é chamado de batismo para o arrependimento. As pessoas se arrependiam e eram identificadas com a promessa da vinda do reino, que estava ali, já próximo deles. Jesus foi batizado. Jesus se identificou com a mensagem de João e o ministério dele. Ele morreria por aqueles que ainda não haviam se arrependido. Os discípulos de Jesus foram batizados em João capítulo 4, verso 2. Ali as pessoas estão se arrependendo e foram identificadas com o ministério e a pregação de Jesus. Sempre era sinal de alguma coisa que acontecia dentro da alma. E o mais importante, o arrependimento. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja, ela precisa ser reconhecida para com ela mesma e diante do mundo, pela vida que ela tem dada por Deus. Por uma ação de Deus que leva essa igreja a entender quem ela é, necessitada de arrependimento e de fé, necessitada de salvação. E a igreja só é formada por aqueles que se arrependem e são abençoados com a vida eterna. Vida cristã é para crente. Não adianta eu exigir de alguém que tenha uma vida espiritual
santa se essa pessoa nem tem o Deus Santo dentro do seu coração? Santidade é para os salvos. Se essa pessoa ainda não é salva, o que você tem que fazer é evangelizá-la, mostrar o caminho da cruz. Nós não podemos pedir a alguém para fazer algo que ela não consegue fazer. Eu não posso chegar numa árvore e pedir que ela dê um fruto diferente da sua natureza. Jesus usou isso, explicando aos seus discípulos. E até mesmo fala de uma árvore que deveria ter frutos, mas não tinha, era mentirosa. Ele diz, morra, e ela murchou tudo. Porque ela dava testemunho de algo que ela não tinha frutos, e nem podia ter, era defeituosa. Primeira coisa, a igreja do Senhor Jesus é o ajuntamento daqueles que verdadeiramente creem e se arrependem dos seus pecados. Isso é vida cristã. Segunda coisa que o texto traz como vida cristã é a pessoa, a dedicação que nós encontramos aqui no texto dessas pessoas que haviam crido. Uma devoção, uma dedicação na defesa, na vivência e no ensino que eles estavam recebendo dos apóstolos. Essa marca é fundamental na igreja que honra a Deus. A igreja primitiva, ela foi fundada como resultado direto do ensinamento dos apóstolos. E é por isso que é dito que os crentes de Jerusalém perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando você vai em Éfeso capítulo 2, Efésios capítulo 2, você vai ver Paulo dizendo que aquela igreja havia sido formada e ela estava sendo edificada sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos, pela mensagem que já tinha vindo antes, que é a mesma mensagem que estava sendo pregada agora pelos apóstolos. E agora, estas pessoas estão fundamentadas nessas verdades, e elas vão viver baseado naquilo, e elas vão defender esta verdade. A igreja do Senhor Jesus, ela não somente vive o Evangelho, mas ela defende o Evangelho. Ela é devota ao Evangelho, ela vivencia o Evangelho, ela ensina o Evangelho, ela convive com o Evangelho, e não permita que nada que esteja além ou aquém do Evangelho esteja sendo colocado num destaque na sua vida. Paulo nos falou que ensinou em Atos capítulo 20, quando ele conversa com os presbíteros, que ele chama de Éfeso, ele diz que ele ensinou todo o desígnio de Deus para aquelas pessoas. É como se ele estivesse dizendo, eu ensinei todos os princípios básicos da Escritura para vocês viverem. Quando Pedro está explicando o fato do Pentecostes, aquelas pessoas que ficaram atônitas com aquelas coisas diferentes, ele faz com que aquelas pessoas se lembrem das promessas do Antigo Testamento, a respeito das ações de Deus agora, nesse novo período, nesse novo tempo, nessa nova dispensação, e diz para eles o que acontece é o que foi previsto lá em Joel capítulo 2, é verdade. É maravilhoso tudo isso, irmãos, e essa é a segunda característica de uma vida cristã, que é fruto de uma ação divina. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser uma igreja devota, dedicada na defesa, na vivência e no ensino da mensagem bíblica. Mas a vida cristã também, ela tem a ver com mutualidade, com convivência com o outro. A ideia de comunhão é a ideia de convivermos todos num lugar, como estamos aqui agora. Estamos ouvindo a mesma palavra, nós cantamos juntos a mesma música, nós temos um mesmo Deus na mente, e nós estamos comungando disso. Os diáconos chegaram mais cedo, deram uma organizada, ajudaram as pessoas a acharem uma coisa ou outra, para que pudéssemos ficar bem, e nós estamos vivendo em comunhão, estamos comungando e aproveitando das mesmas coisas. Comunhão é uma coisa, mutualidade é outra. Mutualidade é uma comunhão produtiva. Eu posso muito bem chegar aqui
vê as pessoas, dá um tchauzinho para elas, uma balançadinha de cabeça, dá um abracinho, aí não acrescentou nada. Não fiz nada de efetivo que traga crescimento, ânimo, esperança para o outro. Eu nem pergunto como o outro está. Às vezes a gente até pergunta e as pessoas têm a resposta fácil nos lábios, tudo bem, mesmo as coisas não estando bem. Mutualidade na Escritura significa amai-vos mutuamente, carrega o fardo mutuamente, perdoai-vos mutuamente. Existem 39 mandamentos de mutualidade que Jesus Cristo traz na Escritura, que você encontra no Novo Testamento, que deve ser o modo produtivo da convivência cristã. Eu te amo, na expectativa que você me ame. Quando o texto diz que devemos perdoar mutuamente, o texto está dizendo que eu te perdoo, e você também me perdoa. O texto diz que devemos aconselhar mutuamente, eu te aconselho, mas na hora que eu precisar, você vai se dispor e vai atrás de mim e vai cuidar de mim. Isso é mutualidade, é mais do que comunhão, é mais do que estar no mesmo ambiente, é participar da vida um do outro com aquilo que nós recebemos de Deus, e que agora me habilita a ser bênção na sua vida. Isso é o companheirismo cristão que faz parte da vida cristã, é a preocupação com os outros no corpo de Cristo. O texto diz que aqui que havia um partilhar de coisas comuns, eles comungavam, mas de uma forma a edificar, a abençoar o outro. No verso 44 é dito que eles tinham tudo em comum. No verso 46 diz que eles tomavam as suas refeições juntos. Essas pessoas, eles desenvolveram um relacionamento íntimo e passavam boa parte do tempo uns com os outros e mutuamente abençoando uns aos outros. Essa comunhão não era só física, mas também emocional, espiritual. No verso número 46 tem uma palavra muito difícil aí. Diz o texto que eles eram unânimes. Existe uma tendência em nós, que somos democratas e de um país democrático, que diz que a unanimidade é burra. Já ouviram isso alguma vez? Lucas se alegra porque a igreja era unânime. Então, unanimidade não é uma coisa ruim, não. Unanimidade é quando todos se esforçam ao redor de uma verdade, e ela não é mudada pelos interesses de cada um. Uma verdade dada por Deus nos faz calar diante dela e vivenciá-la. Isso é unanimidade, a unanimidade que vem de Deus. E aqui Lucas está dizendo, olha, a igreja vivia isso, unânimes. Eles eram ligados uns aos outros em resposta à oração que o Senhor fez, a fim de que todos sejam um. Lembram? Em João capítulo 17, o Senhor Jesus intercede pelos discípulos. Esteja unindo eles, Pai, e permita que eles sejam um, verso 21 do capítulo 17 de João, para que o mundo saiba que o Senhor veio. Mantenha essa unidade. Deus tem que ter misericórdia de nós, porque a comunhão, a intimidade, a mutualidade é fruto da graça de Deus na vida de cada um de nós, para que possamos viver isso dentro da igreja do Senhor Jesus. Vida da igreja, vida cristã, envolve companheirismo. Ô companheiro, se você disser isso para alguém, saiba que tem muita coisa para que você possa chamar o outro de companheiro. Você tem que se envolver com essa pessoa. A igreja deve suprir a necessidade dos carentes. E é muito comum a gente ver, por exemplo, a orientação de que devemos cuidar das viúvas, dos órfãos e de todos aqueles que passam necessidade. Uma boa igreja, que tem uma vida cristã saudável, cuida dos seus necessitados. É impossível dizermos que somos crentes, salvos, remidos, que somos verdadeiramente povo de Deus,
e deixamos pessoas no nosso meio, no meio do corpo de Cristo, passar dificuldades que nós poderíamos suprir. Mas tem mais coisa. O texto diz que havia entre eles o partir do pão. Quando lemos que eles perseveravam no partir do pão, o texto aqui não dá com clareza a ideia de que isso está se referindo à Santa Ceia do Senhor ou à prática de tomarem as suas refeições juntos. Eu creio que o texto deve estar falando das duas coisas, porque ele é citado duas vezes no texto. No verso 46 diz que partiu o pão de casa em casa. A ceia do Senhor tinha sido instituída pelo Senhor Jesus na Páscoa, antes da sua crucificação. A festa da Páscoa, ela era realizada uma vez por ano. Mas Jesus disse aos seus discípulos para eles celebrarem a ceia numa maior regularidade, até que ele viesse. É interessante isso. Eles estavam compartilhando o alimento, o pão e vinho, como ordem de Cristo, e o faziam porque eles sabiam que Cristo estaria com eles até a volta, mas eles também faziam compartilhamento do alimento, para que isso pudesse ser expressão de intimidade e de valorização um dos outros. E uma igreja que tem uma vida cristã saudável, ela compartilha as coisas espirituais e as coisas materiais. Mas o texto diz outra coisa. Diz que essa igreja era uma igreja que orava. Apesar de ter sido mencionado no final a oração, depois de todas essas coisas que nós vimos no texto, lembre-se, essa marca não é menos importante. Oração. Um dos grandes privilégios que essa igreja tem é que todos os dias da semana tem uma reunião de oração acontecendo na nossa igreja. Ter privilégio. Alguns outros grupos se ajuntaram e estão orando mais. Os nossos homens têm orado, as mulheres têm orado, os jovens, os adolescentes, temos ensinado isso às nossas crianças. Fizemos até mesmo um dia de oração, um domingo inteiro aqui na igreja, e foi tão gostoso, tão precioso, e Deus ouviu nossas orações. E é isso mesmo. Jesus ensinou a oração para a vida cristã. Ele orava o tempo todo, ele se submetia ao Pai, ele agradecia ao Pai, ele rogava, ele intercedia. Jesus nos ensinou a vida cristã em igreja através da oração. A oração é o maior testemunho na presença de Deus, que sem Ele nada pode se esperar, nada pode dar certo, ou nada pode acontecer, nem mesmo a continuidade da minha existência, como nós cantamos agora mesmo. O cântico, tendo Deus, lembram? Aquele texto é Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou através de Jesus, o seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando nós cremos nisso, nós sabemos diante de quem que nós temos que nos prostrar. Quando nós sabemos e vemos a Deus como Deus todo soberano, maravilhoso, e que tudo acontece pelo poder dEle, eu tenho prazer em me prostrar diante dEle, e me derramar na sua presença, e implorar para aquele que é o único que pode fazer as coisas acontecerem. Uma igreja verdadeiramente cristã, e que tem uma vida cristã abençoada, é uma igreja que ora. É uma igreja que se posta na presença de Deus. O Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, queridos, se você for no comecinho do Evangelho de Mateus, você vai ver isso. Ele ficou 40 dias no deserto orando e jejuando, antes de começar o seu ministério. Ele fez um baita de um jejum e orou. E ele estava na presença do Pai dizendo, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor. Porque o jejum é nada mais do que uma demonstração prática de que eu dependo de Deus.
Jesus enfrentou a cruz após um longo período de oração no Getsemane. O ministério do Senhor Jesus foi marcado pela oração. Esta era a marca visível e abençoada da igreja primitiva. Se nós queremos, como igreja, ter vida espiritual, vida cristã adequada, devemos entender o significado da oração e nos prostrar diante de Deus o tempo todo. São algumas ideias que o texto traz. Se pudéssemos e tivéssemos tempo, certamente veríamos muitas outras coisas acontecendo na igreja, porque esse é o alvo de Lucas ao falar da igreja. Mas eu gostaria de aplicar algumas coisas para nós aqui. A primeira coisa, irmãos, é que a igreja, que é identificada pela graça de Deus, que é testemunhada pelo batismo, um testemunho externo, aquela igreja que por causa disso agora tem uma vida direcionada por Deus, uma vida cristã, essa igreja é empenhada em ensinar e viver a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Deus dessa forma torna a igreja e habilita a igreja no testemunho que salva. Hoje eu tenho um aviso aqui sobre um trabalho missionário da igreja, um deles, de vários que nós temos, de pessoas que podem se inscrever na expectativa de irem para um trabalho missionário na Amazônia, seguindo um cronograma missionário da nossa igreja, passar 2 semanas evangelizando. Evangelizar é fazer isso, mas evangelizar é viver Cristo onde nós estamos. Quando nós proclamamos o Evangelho, irmãos, nós fazemos isso de maneira feliz. A igreja do Senhor Jesus, ela é dedicada uns aos outros. É aquela que parte o pão com o outro, verdadeiramente. Não deixa de olhar para o lado durante o culto, mas também todos os dias. É aquele indivíduo que consegue perceber o outro no coração e não na aparência. É aquele que olha os detalhes na expectativa de ver como pode suprir a necessidade do meu irmão que anda ao meu redor. Quando eu estou preparando jovens para o casamento, eu sempre digo para eles que eles têm 2 grandes desafios. O primeiro deles, aprender a olhar o que está acontecendo ao redor dele com os olhos do companheiro, da companheira. Tenta entender como é que o outro vê, porque nem sempre o que eu vejo é o verdadeiro. E o outro pode me ajudar. E a segunda coisa que eu ensino é que a gente precisa aprender a olhar para ver o que existe dentro do coração do outro, que o levou a agir do jeito que ele agiu. Antes de reagir à ação daquela pessoa, tente entender por que ela está agindo assim. E aí nós vamos para a prática. E é uma verdade. Dentro do corpo de Cristo é muito semelhante. Nós precisamos ver o que está acontecendo com as pessoas. Não deixar de olhar para o lado. Não esquecer de suprir uns aos outros em todas as suas necessidades. E esse papel não é só da junta diaconal. Esse papel é de cada um, para cada um, para todos nós. Uma outra aplicação que nós podemos trazer é que uma família cristã, uma igreja do Senhor Jesus, que vive a vida cristã, ela é dedicada à vida espiritual. Ela ora, ela participa da ceia, ela tem prazer em ir e assistir o culto e participar do culto. Ela tem prazer em ser usada por Deus. A igreja que tem vida espiritual saudável, ela se alegra no adorar a Deus e não troca isso por nada, nem pela piscina mais gelada no domingo de manhã de sol. Não troca pela Fórmula 1,
na época do Ayrton Senna. Não troca por outro evento, porque esse dia dado pelo Senhor, eu tenho o prazer de estar na presença do Senhor com meus irmãos. A dedicação da igreja na oração, ela demonstra o seu reconhecimento de fraqueza diante de um Deus Todo-Poderoso. E a igreja passa por tantas dificuldades, irmãos, e muitas vezes a igreja nem fica sabendo. Algumas delas nem pode, porque são problemas individuais e que não devem ser compartilhados. Mas alguns deles são públicos. Esses individuais têm pessoas certas para tratar cada uma delas. Mas quem sabe você é a pessoa certa para pastorear o coração daquele irmão na fé que gosta de você e está passando por dificuldades. A oração, ela é testemunho da submissão à soberania de Deus. Enquanto a igreja do Senhor Jesus vive essas marcas santas, a graça divina continua sendo derramada sobre a igreja. Olhem só o verso 47. Vocês vão ver o que acontece no final de tudo. A igreja era verdadeira, cria no Senhor Jesus, vivia como crentes, ela cuidava uns dos outros, ela tinha atividades espirituais juntos, e no verso 47 diz o texto, que acontecia? Louvor. É maravilhoso isso. No verso 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas começavam a olhar para a igreja e dizer: esse povo vive de um jeito maravilhoso, eles cuidam do outro, eles sabem das necessidades, eles oram, eles choram com os que choram, riem com os que riem. Pelos que choram, eles imploram por misericórdia. Mas que povo maravilhoso, como é bom tudo isso. Tenho um filho, eu gostaria que minha filha casasse com um rapaz que tem esse tipo de visão. A igreja do Senhor Jesus, quando ela vive de maneira sábia, segundo a verdade de Deus, as pessoas olham para a igreja e dizem: é onde eu quero estar. Ouvir a reação de um cristão diante de uma notícia difícil, de enfermidade, de morte, de desemprego, e diz: estou no Senhor, e Ele sabe do que eu preciso, e vai andando como um crente. As pessoas dizem: como é possível isso? E você diz: é por causa do Senhor que habita no meu coração e que cuida de mim. Mas o texto traz um detalhe que é importante, e o detalhe é: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, quando a igreja tem uma vida cristã saudável, Deus traz pessoas para conviver com a igreja do Senhor Jesus e ouvir o evangelho e se converter. O texto diz que quem acrescenta outras pessoas na igreja é Deus, não somos nós. Nós não temos habilidade espiritual para entrar no coração de ninguém. Nós não regeneramos ninguém, nós não justificamos ninguém, nós não perdoamos o pecado de ninguém, mas Deus nos usa para sermos o povo dEle, para testemunharmos a verdade, vivemos a verdade, para que a verdade seja usada pelo Senhor para regenerar, para gerar fé, para gerar justificação, para gerar santificação na vida daquele que nada era. Porque quem acrescenta pessoas à convivência da igreja é Deus. A nós nos cabe adorar ao Senhor e sermos instrumento nas suas mãos. Essa vida cristã é a vida verdadeira de um povo que faz as coisas que Deus deseja e que se alegra com os frutos que Deus dá. Que na sua bondade Deus possa nos ajudar a compreender essas verdades e vivê-las para a glória do Senhor.